Me explica uma coisa, por que o vizinho tá furando o chão nessa hora da noite? 8h30 da noite, gente. Por quê? Não é fácil a vida do crente, né? Não é fácil, mas mesmo assim, vamos gravar. Graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Cristão Digital by Tati. E o vídeo de hoje, eu vou contar para vocês um pouco da história de Jefté. 3 coisas que eu aprendi com Jefté que você também pode aprender, então vem comigo! Mas antes, se inscreva no meu canal, ative o sininho, compartilhe. Agora sim, bora começar! A história de Jefté encontra-se no livro de Juízes, capítulo 11, tá? Se você quiser aí já abrir a sua Bíblia para acompanhar. Então, gente, vou começar aqui com uma introdução bem rápida, né? Jefté, ele foi filho de Gileade, juntamente com uma prostituta. Logo no capítulo 3, aqui fala que Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na cidade de Tobi. E lá ele se ajuntou aos homens levianos. Pessoa leviana é aquela pessoa precipitada, insensata e que não tem seriedade. Então ele se ajuntou com estes homens. Por que ele fugiu da presença dos irmãos? Porque ele foi rejeitado. Por ele ser filho de uma prostituta, os irmãos não aceitavam ele, então ele teve essa atitude de fugir. E depois de se ajuntar com esses homens levianos, ele se tornou bandido, isso de acordo com os estudiosos. Gileade começou a ter uma batalha com os amonitas. Então os anciãos de Gileade foram até Jefté pedir para ele ser o chefe deles para comandar aí essa batalha. Jefté então ficou surpreso, porque ele pensou, gente, o mesmo povo que me rejeitou, que me excluiu, agora tá me chamando para me ser chefe deles, para comandar uma batalha, um exército. Ele não acreditou, né, gente? Então, assim, ele aceitou a proposta dos anciãos, mesmo pensando no interesse dele. Porém, ele foi fiel, ele foi leal, né, a Israel. Então, a partir daí, a gente já pode tirar a primeira coisa, né, que eu aprendi, que é, apesar do próprio interesse dele ser o chefe, né, do exército de Gileade, ele foi fiel a Israel, né, acima disso, mesmo ele sendo rejeitado, né, por eles. Então, assim, talvez se fosse uma outra pessoa não aceitaria. Então, eu admirei essa atitude dele, por ele ter aceitado, né, comandar o exército, mesmo sendo rejeitado lá no passado. Então, assim, ele perdoou, né, os gileaditas, né, para comandar aí esse exército, e Deus ainda honrou ele. A segunda coisa que podemos aprender, eu vou voltar um pouquinho aqui os versículos. No versículo 1 fala que ele era um homem valente, um homem forte. Então, assim, nós devemos ser também fortes e valentes. Logo à frente dos versículos, né, enquanto a gente vai lendo, a gente vai vendo que Jefté, ele foi influenciado, né, pelos costumes, pelas crenças dos povos ao redor de Israel. Porque naquela época, alguns povos que habitavam ao redor de Israel, eles adoravam outros deuses, né? Eles faziam sacrifícios humanos. Então, Jefté foi um pouco influenciado com essa crença. Então, ele fez um voto para Deus, só que foi um voto insensato, né? Ele não pensou muito bem na consequência desse voto. Antes de falar sobre o voto de Jefté, gostaria só de acrescentar mais uma coisa aqui, que Deus, ele já havia abolido essa prática de sacrifícios humanos. Então, Deus já não aceitava mais sacrifícios humanos. Então, mesmo assim, Jefté, por influência dessas crenças de outros povos, ele fez esse voto. Para ficar melhor vocês entenderem, eu vou ler o versículo, tá? Que está no capítulo 11,
versículo 30 de Juízes. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Gente, que voto mais maluco, né? Nossa, como ele foi insensato, sem sabedoria, gente. Oh, meu Deus. É por isso que a gente tem que ter sabedoria, né? Porque tem certas escolhas que a gente faz ou promessas a gente não consegue cumprir e isso pode acontecer que outra pessoa sofra essas consequências. No caso, a filha dele, né, sofreu uma consequência, mas assim, não foi tão ruim como a morte, mas foi de uma outra forma, né? Mesmo assim, ela foi atingida por essa consequência, né? Devido a esse voto insensato do pai dela. Daí a gente pode aprender a terceira coisa com Jefté. Ele tentou obter aquilo que desejava sem saber qual seria o resultado de seu voto insensato. Então, por isso que a gente tem que ter sabedoria, né, para fazer alguma promessa, porque assim, alguém pode sofrer essa consequência. No caso dele, foi a filha dele que sofreu. Enfim, voltando à história, após a batalha, Jefté já estava chegando em casa e quem recebe ele com música, com alegria, né, celebrando aí a vitória de Israel, foi a filha dele. Então ele ficou muito decepcionado, muito triste, ele rasgou suas vestes e disse à filha dele que ela seria um sacrifício, né, se ele saísse vitorioso dessa batalha. Então a filha dele teve uma atitude corajosa, né, ela aceitou isso, porém como Deus já havia abolido essa prática de sacrifício humano, né, ela saiu por 2 meses da casa dos seus pais e fez um voto de virgindade perpétua, né? Ou seja, Jefté não teria mais é, uma linhagem, não teria mais netos, né, por causa dessa consequência aí, né, por causa da virgindade perpétua da sua filha. Então, ela teve que fazer esse voto aí. Então, infelizmente, essa foi a consequência. Então, gente, este é o vídeo de hoje, é a palavra de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido, tá? Então, não esqueçam de deixar o like aí, se inscrever no canal, tá? Até a próxima. Um beijo, fiquem com Deus.